Olá, bom dia Brasil, bom dia para você que está assistindo ao Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino, a melhor empresa das Américas Latina e do Sul pela Animal Health. Nessa edição você vai ver tudo sobre silagem. A médica veterinária Bruna Gomes participa de um bate-papo para falar sobre todas as etapas do processo de produção do volumoso. E fique ligado que ainda hoje também tem dicas de loja agropecuária para você. Então, bora começar? Estreando no nosso estúdio, ela estava doida para vir aqui. Só que aí veio a pandemia, ela entrou pro time Ouro Fino no meio da pandemia e só podia fazer encontro virtual, né, Bru? Então a sua estreia aqui no Ouro Fino em Campo. Bom dia e muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Ju. Estou muito feliz de estar aqui. O estúdio ficou lindo e eu não estava vendo a hora de poder fazer essa entrevista ao vivo e a cores aqui com você. É isso aí. Bruna Gomes, nossa médica veterinária, nossa convidada de hoje, tem muito conhecimento para compartilhar aqui com a gente. Então, Bru, já vou fazer uma perguntinha. Estamos em novembro. Ainda dá tempo de produzir silagem? Dá tempo, Ju, dá tempo. A gente ainda tem umas regiões que estão chovendo bastante, então a chuva está contribuindo bastante para o crescimento aí da lavoura. Então dá tempo, a gente consegue se planejar ainda para fazer uma boa lavoura, fazer uma boa colheita e, claro, se nada zangar, se tudo der certo, a gente colher um ótimo material aí no final, uma silagem de excelente qualidade. Ô, Bruno, acho que tem muito produtor que às vezes se questiona sobre isso. Silagem é só para gado leiteiro ou é também para gado de corte? Ju, a silagem ela é para todo mundo. A silagem ela tem que ser muito bem preparada, tanto para o corte quanto para o leite. O cuidado que a gente precisa ter com a silagem, ele é o mesmo. É claro que a gente vai ver algumas diferenças na dieta em si, na dieta total que a gente chama, que é depois que a gente formula essa dieta para o animal e a gente coloca ali um concentrado, coloca um mineral, aí vão haver algumas variações na dieta para o corte e para o leite, mas a qualidade do volumoso, ela vai ser a mesma, a gente quer que seja a mesma, né, independente da categoria. A gente sempre vê muitos produtores de leite produzindo a silagem dentro da propriedade, né? E aí uma vez eu escutei isso, inclusive do Roberto Yankee, o Rô da Grindos, falando que o produtor de leite precisa ser um bom agrônomo. Você concorda com isso, Bru? Bom, Ju, eu acredito que sim, pessoal, porque a gente precisa conhecer o processamento, conhecer a lavoura que a gente está trabalhando, conhecer tudo que cerca o processo em si. Então, desde a escolha daquele híbrido, desde a escolha de de uma boa adubação, do processo em si, o planejamento que eu vou fazer, então, quais as pessoas que vão me ajudar, a minha mão de obra, qual a estrutura que eu vou precisar, o espaço que eu vou organizar para montar o meu silo, então tudo isso é muito importante. Perfeito, mas ó, calma produtor, calma produtora, você não precisa ser formada em agronomia, viu? Para isso existe o Ouro Fino em Campo, que nós estamos aqui para dar orientações. Tem também o time da Ouro Fino Saúde Animal a campo por meio do nosso programa Examina, né? Examina Nutri, mas ainda a gente vai falar muito sobre isso ao longo do programa. E eu tenho uma dúvida, Bru. Quais tipos de silagem existem, né? Porque a gente está muito familiarizado com a de milho, certo? Sim, a de milho ela é a mais comum, Ju. A gente tem hoje silagem de gramíneas, e aí a gente tem o capiaçu, a gente tem o mombaça e, claro, a gente tem as silagens que tem um teor de carboidrato solúvel, que a gente chama de amido, em si um pouco maior. O milho, o sorgo, a gente pode fazer uma silagem de alguma alfafa, que também existem, mas é um pouco mais regionalizado, muito por conta do clima. Mas a mais comunzona que a gente encontra no país como um todo é a silagem de milho planta inteira, que a gente chama, que corta a planta
toda do milho. Mas aí eu te pergunto, silagem é só cortar milho? Não é só cortar. Se fosse isso, estava fácil, né, Ju? Então, a silagem, a gente tem que ter todo um cuidado muito grande durante todo o processamento, porque senão, infelizmente, a gente não tem um resultado bacana. O que a gente quer é que a qualidade que a gente tenha lá na lavoura, ela seja a mesma que vai para a boca do animal. Então, que essa conservação de nutrientes aconteça. Beth, segura um pouquinho, que eu sei que você tá doida para falar das etapas, né, da produção de silagem, mas daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto aqui na roda do Ouro Fino em Campo. E tenho mais uma outra recomendação. Você pode ter a Ouro Fino, a nossa Ouro Fino, na palma da sua mão. Sabe como? Baixando agora no seu celular, tanto para iPhone, tanto para Android, o app da nossa empresa. É gratuito, viu? E aí o que você encontra lá? O portfólio da Ouro Fino, artigos técnicos e muitas outras funcionalidades que vão te ajudar aí no dia a dia, viu? Pausa rapidinho aqui no Ouro Fino em Campo. Daqui a pouco, Bruna e eu voltamos com o processo da silagem. Fica aí que a gente te espera aqui. Uma coisa é certa, para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Ouro Fino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam 2 ativos, promovendo o espectro total de ação, e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo e a prosa de hoje é sobre silagem. Quem está aqui fazendo companhia para mim e para você é a Bruna Gomes, nossa médica veterinária. Bru, mais uma vez, que alegria ter você aqui pela primeira vez no nosso vídeo. No bloco passado, você já trouxe todo o panorama da silagem, tirou muitas dúvidas que inclusive eu tenho, mas agora a gente quer saber as etapas desse processo. Tem que ter muita paciência, tem que ter muito cuidado e atenção. Quais são esses passos que precisam ser dados? Eu falo que a silagem, a gente tem que trabalhar com a silagem como sendo um evento. Assim como a gente trabalha com a secagem de vacas, a silagem ela é um evento. Então, tem que haver planejamento. Eu digo que planejamento é a palavra-chave de todo o processo. Então, se a gente pegar desde o início, qual lavoura, qual híbrido eu vou escolher, qual adubação eu vou fazer, eu faço uma boa escolha, eu começo bem, só que o processo em si tem que ter muita atenção. Então, eu divido basicamente, Ju, em 6 etapas, 5, 6 etapas. A primeira etapa seria da colheita. Então, saber o ponto de corte ideal, saber quando que eu vou entrar com a máquina naquela lavoura. Por quê? Eu vou ter diferenças de teor de umidade. Então, o teor de umidade daquela planta vai me dizer o quanto mais fácil ou mais difícil vai ser o processo fermentativo. Então, por isso que é muito importante a gente saber esse ponto de corte, esse momento de colheita, para a gente conseguir ter um melhor resultado no final. Além disso, é muito importante que a gente se atente ao tipo de transporte. Então, quantas carretas eu vou precisar, quantos vagões eu vou precisar, a distância do silo até a lavoura é muito grande ou não? Vai dar tempo da automotriz, por exemplo, trazer esse material e eu compactar devidamente? Certo. Então, tudo isso eu tenho que analisar. Lembrando, camadas finas de compactação, para que eu tenha melhor compactação, que esse material fique muito mais bem denso, né, com menos ar incorporado ali.
E claro, depois de todo esse processo que eu comentei até a compactação, a gente tem que fechar isso muito bem. Bom, aí tem que colocar o tal do inoculante aí nessa história. O que significa esse produto? Bom, Ju, o inoculante, ele é uma mistura de bactérias, vamos dizer assim. E esses inoculantes, eles têm o poder de otimizar essa fermentação. Como que ela vai acontecer? Então, se a gente pensar, a planta ela respira, é natural da planta. Então, quanto mais eu compactar, mais ar eu vou tirar dali, mais rápido ela vai parar de respirar e mais rápido ela vai fermentar. Isso é o que a gente deseja. O inoculante, ele vai favorecer esse processo fermentativo de uma forma ordenada, que é muito interessante. Então, a gente sabe que bactéria que está trabalhando ali, a gente coloca o inoculante, às vezes, porque a gente sabe do risco daquela planta em, às vezes, ter uma resistência de queda de pH, de ficar mais ácida, ou, por exemplo, uma gramínea, que a gente tem uma chance muito grande de proliferação clostridiana, a gente coloca o inoculante para poder impedir essa multiplicação indesejável. Então, o inoculante ele vai agir tanto no início do processo fermentativo, quanto no fim. A gente tem inoculantes hoje no mercado que vão fazer essa maior estabilidade aeróbia, que é a impedir que haja o acúmulo de fungo, o acúmulo de levedura e, claro, uma silagem mais fresca lá no coxo dos animais. Certo, e aí no nosso portfólio a gente tem 2 inoculantes, né? Silosolve MC e Silosolve AS. Quando que os nossos produtores podem usar um, outro? Tem situação que usa os 2 de uma vez, Bruna? Esclarece tudo isso pra gente. Não, Ju, os 2 inoculantes, eles são feitos para cenários diferentes. Então, o Silosolve MC, ele é um inoculante para culturas que são difíceis de ensilar, culturas que estão mais úmidas, como é o caso das gramíneas. Mas é bom a gente lembrar que os nossos 2 inoculantes, eles são multicultura, Ju. A gente pode fazer para qualquer cultura. Porém, a gente precisa analisar qual que é o maior desafio daquela propriedade. Então, o Silosolve MC é um inoculante homolático. Que é isso, Bruna? Ele vai favorecer essa fermentação. Ele vai fazer com que essa massa atinja um ponto ácido mais rápido e com isso eu tenho menos perdas secundárias por micro-organismos secundários, como por exemplo o clostrídio. Então, ele é um inoculante que pode ser usado na silagem de milho, na silagem de gramínea, na silagem de sorgo. Então, ele vai muito bem. É um inoculante que vai te ajudar a fermentar bem. Se a gente fermenta bem, a gente tem um resultado melhor, uma planta conservada de forma melhor e, claro, a gente tem menos perdas com essas perdas secundárias que a gente fala, né, com esses micro-organismos secundários que produzem, por exemplo, o etanol, a amônia, que é muito comum quando a gente tem proliferação de clostrídeos e, consequentemente, a gente aumenta esse valor, não chega a aumentar, mas a gente tem uma melhor absorção, um melhor aproveitamento dos nutrientes dessa silagem. Então, o inoculante Silosolve MC, ele vai atuar nesse propósito. Já o Silosolve AS, ele é um inoculante de dupla ação. Além das bactérias homoláticas que a gente comentou, a gente tem aí a bactéria Lactobacillus buchneri, que vai fazer essa estabilidade, Ju. Então, a silagem que às vezes a pessoa fala, a silagem minha ela é muito boa, ela não precisa de inoculante. Mas às vezes, por ela ser tão boa, eu tenho tanto grão ali no meio e esse grão está quebrado, que ela pode vir a esquentar por fungos e leveduras. Então, essa estabilidade um pouco maior. O Silosolve AS, então, eu também posso utilizar tanto numa silagem que não tem uma dificuldade para fermentar, como é o caso do MC, mas que eu possa ter um risco de instabilidade. Então, uma silagem de milho com uma matéria seca um pouco mais alta, ou uma silagem de milho muito boa, que eu quero conservar esse amido daquele grão que está ali,
Ou silagens com muito açúcar. Hoje é muito comum, né, Ju? A gente vê aí silagem de milho reidratado, silagem de grão úmido, silagem de cana. A cana é uma silagem que ela tem muito açúcar, então eu preciso que tenha uma cepa, que no nosso caso é o Buchneri, que faça essa inibição direta de fungos e leveduras. Perfeito! Bom, se tiver qualquer dúvida, o caminho é procurar o time Ouro Fino, né, para saber qual que é a melhor estratégia de acordo com a realidade da sua fazenda. Inclusive, temos o programa Examina Nutri, que tem tudo a ver com isso, né? Tudo a ver, Ju. O Examina Nutri, pessoal, é um programa de sanidade que a gente tem aqui na empresa, e ele é um programa de aproximação do produtor com o nosso consultor Ouro Fino. Então, o que é o nosso maior objetivo? Que o produtor esteja cada vez mais capacitado e instruído para que ele consiga rapidamente ver um problema, ver uma doença que está presente, ver alguma coisa que saiu de linha, que ele consiga organizar e mais, que ele tenha dados de todas as categorias da fazenda dele. Então, hoje a gente tem o Examina Nutri, o Trata, o Controla, tem muito mais informações aí, a Ju já passou o aplicativo, vocês vão encontrar lá. Então, o Examina Nutri é uma plataforma muito densa, muito rica de informações. O consultor Ouro Fino vai estar presente na fazenda, a gente dá todo o suporte e isso é voltado para o produtor. É uma baita de uma ferramenta que hoje a gente tem nas mãos aí. Exatamente. Então, ó, vamos ver na prática um atendimento de um profissional do Ouro Fino numa fazenda aplicando o programa Examina Nutri. A Fazenda Chapadão das Guaritas, em São Gotardo, Minas Gerais, começou na atividade leiteira em maio de 2018. Em pouco tempo, a propriedade se tornou referência com média de 8.000 litros por dia. Um exemplo da sinergia entre sanidade, genética e principalmente nutrição. Depois de ser acompanhada pela equipe da Ouro Fino Saúde Animal com o uso da plataforma Examina Nutri, a fazenda melhorou a qualidade do volumoso. A gente veio fazer um trabalho a respeito de qualidade de silagem. Como que esse trabalho foi feito? Foi feita uma avaliação da silagem que já tinha sido feita aqui na fazenda e a gente fez relatórios mostrando para a fazenda os pontos de melhoria que poderiam ser feitos na silagem. Como compactação, granulometria, tamanho de partícula, utilização de inoculantes, utilização da barreira de oxigênio. A barreira de oxigênio criada pelo Silagicil evita a perda da silagem. Mesmo com o fechamento da silagem com uma boa lona de 200 micras, ainda tem uma certa passagem de oxigênio, que é uma taxa de OTR, que é quantos ml de oxigênio passa por metro quadrado da lona. E a Silagicil, sendo uma barreira de oxigênio, ela diminui muito essa taxa de passagem de oxigênio. Lembrando que uma silagem, para ela ser bem conservada e ter uma boa fermentação, ela não pode ter contato com oxigênio. A ferramenta complementa o uso da lona convencional. O resultado agradou o gerente da propriedade. Gostamos muito, né? Perca zero com Silagicil. E hoje, assim, eu falo que a Chapadão das Guaritas hoje não usa mais fazer silos sem usar essa barreira de oxigênio. A equipe de técnicos da Ouro Fino é a mais preparada e qualificada a campo para analisar todas as etapas de produção do volumoso. Eu tive presente desde o momento que foi ligada a máquina, que iniciou o corte da silagem, até o momento do fechamento da silagem. Como é uma tecnologia que a Ouro Fino trouxe recente para o Brasil, a utilização da barreira de oxigênio, então, assim, teve todo um aporte da Ouro Fino para todas as técnicas de fechamento da silagem. Com testes comprovados e a certeza do retorno do investimento, a parceria entre Fazenda Chapadão das Guaritas e Ouro Fino Saúde Animal está apenas começando. Você está feliz com a Ouro Fino? Muito. Vai continuar com a parceria? Uma parceria de longa data. Só para saber qual profissional da Ouro Fino está mais próximo à sua fazenda, é só mandar uma mensagem para a gente no nosso Zap 16 9 8181
8687. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho. Ó, aproveite, você que está assistindo a gente pelo nosso canal no YouTube, para se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você não perde nenhuma das nossas publicações, ok? Daqui a pouco a gente retorna com a Bruna Gomes. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu, preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora a história é outra. O gado tá limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou, com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo e a prosa boa de hoje, nesse sabadão, é sobre produção de silagem. Bruna Gomes, nossa convidada mais do que especial, contou tudo pra gente, explicou detalhe por detalhe da importância do inoculante, né, na hora da produção da silagem. Mas anteriormente ela falou que tem uma hora da vedação, que inclusive a gente viu na reportagem no bloco anterior. E aí eu falo, a barreira de oxigênio também é um importante processo ali para fechar com chave de ouro. Com certeza, Ju. É muito importante que a gente utilize, pessoal, uma barreira de oxigênio. Porque a lona convencional, essas lonas dupla face, a lona de PVC que a gente comumente encontra no mercado, ela tem uma boa resistência mecânica, ela faz essa proteção UV contra os raios solares, porém ela deixa passar o oxigênio. E o oxigênio, como a gente comentou já aqui, ele é inimigo da silagem. Então, a água, o oxigênio, a gente não quer ali dentro. Então, quanto menos oxigênio a gente tem, menos a gente tem entraves para fermentação, é um primeiro ponto. Como eu disse, a gente tem atraso para fermentar. E a gente chama fungo e levedura. Então, a gente vê aquela camada deteriorada, preta, em cima do silo. Às vezes é bem comum a gente encontrar alguns silos mais, outros menos. A gente vê essas variações por conta de compactação. Mas isso acontece porque a gente tem ar nessa superfície. E aí pode acontecer essa perda geral de fora a fora, Ju, do silo. Isso aí é uma perda drástica, se a gente for considerar o quanto de material que a gente tem compactado ali, o valor que a gente pagou nisso, do custo dessa silagem. Então a barreira de oxigênio, ela vai reduzir drasticamente, mais de 20 vezes, essa entrada de ar de fora para dentro durante o armazenamento. Então, a gente faz essa vedação completa do silo, independente do tipo de silo, trincheira, superfície, bunker, a gente pode utilizar em qualquer um. E a nossa barreira, a Silage Seal, ela faz esse papel. Então, a gente impede essa entrada de ar, a gente aumenta o valor da fermentação dessa silagem, a gente aumenta o ácido lático dessa silagem, a gente diminui essas perdas superficiais. E eu brinco, Ju, que o uso da barreira, ele é como o uso de selante. A gente começa a usar, a gente não para mais, porque a gente realmente vê os resultados. Então, a gente já tem aí vários clientes que utilizaram a Silage Seal com muito bom resultado e é aí uma alternativa muito interessante, independente do tipo de silagem também, grão úmido, silagem de milho planta inteira, silagem de sorgo. Afinal, a gente vai fechar com chave de ouro, como você diz, né? Então, a gente faz todo aquele cuidado de compactação, de máquina e piriri pororó, chega no final, a gente tem aí, vamos economizar. Então, não vale a pena, a gente quer fechar realmente com chave de ouro, garantir que esse alimento seja de boa qualidade e que ele fique bom do início ao fim do processo de armazenamento. Perfeito! E você que está nos acompanhando encontra os produtos Ouro Fino nas melhores lojas agropecuárias do país. A dica de hoje é do Alto Paranaíba, um lugar para você fazer bons negócios. Olá, produtores, sejam bem-vindos a Bom Negócio. Venha conhecer um pouquinho da nossa loja.
Hoje é bom negócio na região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro que a gente atua, né? Hoje o bom negócio está inserido nas cidades polos da região. Estamos em Patrocínio, Araxá, Guimarães e agora em Patos de Minas. A Bom Negócio tem tido uma posição de destaque, né? É uma empresa que tem sempre olhado para o futuro, né? E ela atende hoje muito bem toda essa região do Alto Paranaíba, né? Com serviços de qualidade, né? Com produtos de qualidade. Em nossas lojas você encontra tudo que você precisa para a sua propriedade. Nossa missão é gerar resultados trazendo benefício para o produtor rural. A gente procura fazer realmente o resultado na sua fazenda, na sua propriedade. No entanto, a gente trabalha muito em termos de trazer toda a solução que o homem do campo está precisando. Desde produtos em selarias, utensílios e a linha completa de medicamentos veterinários. A Bom Negócio trabalha com produtos agropecuários, linha veterinária, nutrição animal, assistência técnica, equipamentos e utensílios para o produtor rural. Desde antiparasitários, produtos antibióticos para mastites, linha reprodutiva, protocolo completo a gente trabalha. Com relação à nutrição, ela funciona muito bem. A gente entrega e com certeza o cliente fica muito satisfeito. Nossa equipe é qualificada e preparada para atender você, produtor rural, tanto na cidade quanto no campo. Hoje a Bom Negócio tem uma vasta equipe de campo, com agrônomo, veterinários, zootecnista, alguns técnicos. Para o quê? Para orientar o produtor rural, tirar suas dúvidas e ser um companheiro dele para fazer realmente juntos construirmos um resultado positivo na sua propriedade. Hoje mesmo nós estamos aqui, né, em treinamento com o professor Marcos Pereira Neves, o Kiko, né, que é um dos maiores nutricionistas do país, está com a nossa equipe toda a semana inteira treinando. A Bom Negócio tem grandes parceiros que nos ajudam a desenvolver o mercado do agronegócio do país, entre eles a Ouro Fino. A parceria Ouro Fino foi uma parceria que foi construída já há alguns anos, né? Uma parceria sólida, com ótimos resultados. São produtos com diferença, né? Totalmente eficazes e também uma equipe muito qualificada, sempre ao lado do produtor rural para trazer todas as soluções para ele obter os seus resultados. Toda a gama de produtos oferecidos pela Ouro Fino, o produtor encontra dentro das lojas da Bom Negócio. Sigam a Bom Negócio nas redes sociais, no @BN Nutrição Animal e venha com a gente fazer bons negócios. É isso aí, lá no nosso aplicativo, que eu já divulguei hoje, você também fica por dentro de qual loja agropecuária está mais próxima aí da sua fazenda, viu? Estamos chegando ao fim do programa. Bruna, tá aparecendo um QR Code aqui na telinha que vai levar até o Ouro Finicast, que é o nosso podcast. Inclusive lá tem episódios sobre produção de silagem que você já gravou com a gente, né? É isso mesmo, Ju. O podcast eu convido a todos a ouvirem. É realmente uma plataforma com um material muito rico e tem muita coisa de silagem lá para vocês escutarem. É isso aí. Como diz o apresentador do podcast, Ouro Finicast, Bruno Freitas, conhecimento não ocupa espaço. E Bruna, você compartilhou muita informação relevante aqui pra gente. Tenho certeza que você fez a diferença na vida de todos os produtores que estão nos acompanhando nesse sabadão. Obrigada e até a próxima. Muito obrigada, Ju. É um prazer. Eu agradeço muito e estou sempre... É uma felicidade imensa voltar aqui. É isso aí. E obrigada também pela sua companhia. Bom final de semana. Dica, corre lá para o Instagram da Ouro Fino Saúde Animal, @Ouro Fino Saúde Animal, porque você vai encontrar uma entrevista com a Bruna Gomes sobre produção de silagem. Então, tem mais um conteúdo para complementar a conversa de hoje. Até segunda. Tchau.